Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. É que a gente fica pensando, né, que, pô, se é um evento que nem o Apocalipse, acho que a gente falou sobre isso, é um evento único, eu vou ficar de fora dessa, mas eu acho que, tá bom, às vezes é bom ser só um espectador, só um leitor da história, mas do que você tira dessas pinceladas, o que você constrói na sua cabeça, assim, aí o Heidrich dando opinião mesmo, como você acha que foi? Você acha que foi uma coisa divina, que simplesmente, sabe, um toque mágico e ele saiu fazendo essas coisas, ou ele teve alguma outra influência para construir de certa forma? É que eu não gosto de usar poderes, que parece muito bobo, mas meio que eram poderes, eram virtudes, né, que ele desenvolvia. Olha, a teologia diz que Jesus é 100% homem também. Uhum. Então, eu acredito que Jesus não nasceu bebezinho com superpoderes e tendo a visão dos 30 anos fazendo tudo. Isso foi construído, porque senão ele não seria uma criança. Senão ele não seria um adolescente normal. Então eu acredito que ele foi bebendo fontes e foi construindo e foi aprendendo tudo isso. Só que não adianta nada você ir aprendendo. Quando a gente aprende, não faz. E não consegue. E não tem... eu não sei como é que se diz, mas não é o escolhido, não é o Neo do Matrix. Entendeu? Não adianta. Então eu acredito que ele já era, e por causa disso, ele teve um mestre. A Bíblia sempre tem um mestre. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: eu fui criado aos pés de Gamaliel. Ele está dizendo, ele está chancelando, olha só, toma cuidado comigo. Sabe quem é o meu mestre? Gamaliel, que era o maior mestre de Israel. Entendeu? O mais antigo, o mais sábio, mais poderoso. Então, assim, a Bíblia sempre diz isso. A pergunta que fica é: por que Jesus, que tinha a mesma idade de Paulo, não foi criado por esses mestres da Bíblia? Paulo foi. Você acha que Jesus não era mais inteligente que Paulo? Jesus tinha a mesma idade de Paulo. Os dois viveram no mesmo lugar. Nunca se encontraram. E Paulo é criado pelo maior mestre da época. E Jesus não. Então, ou os mestres da época olharam para Jesus e disseram: esse garoto é problema, a gente não pode ensinar para ele, porque senão a gente já identifica que ele vai se voltar contra a gente. Ou Jesus esteve com outros. Quando a gente fala, por exemplo, de água em vinho, quando você conta uma história sem as entrelinhas, me parece uma grande bobagem. Tipo, vou provar que sou um filho de Deus, vou fazer uma festa mais legal para todo mundo. Me parece bobo, mas eu imagino que tem um valor metafórico por trás disso. Você sabe explicar mais ou menos qual seria? É porque assim, a gente está na cidade ocidental, e principalmente a religiosa, acha que o álcool é pecado. Mas para o judeu o álcool significa alegria. Então faltar, não ter vinho na casa, porque as pessoas daquela época elas diziam com os hábitos, né? Então se ela chega na sua casa e você não tem vinho, você quer dizer para aquela pessoa que você está de luto. Tá. Entendeu? Você não falava com palavras, você falava com hábitos. Tipo, você perdeu alguém, você tinha que ir para fora da sua casa, rasgar a sua roupa, pegar o pó, jogar na cabeça. Eram hábitos, eram costumes. É tipo nós aqui que um negócio redondo de couro entra numa trave e você grita gol! Todo mundo faz isso. Mas há 2000 anos, se você fizesse isso, o pessoal ia achar assim, tá com alguma coisa estranha. Então é a cultura da época. Eles estavam... Estranhamente, Jesus é convidado para um casamento e leva os seus. Ou seja, devia ser alguém que Jesus conhecia. Ou Jesus gostava de festa. Baladeiro. Vai, mas vai o bonde. E levou o bode com ele. E aí, no meio da festa, acaba o vinho. Isso seria uma vergonha a
ponto daquele casamento pudesse ser desfeito. Porque o pai podia pegar a filha de volta. Porque se você não tem condições de dar vinho na sua festa, como é que você vai sustentar minha filha? Então seria uma coisa de honra, e aquele casamento seria desfeito, e aquele homem nunca mais se casaria, ele seria um vexame na cidade, seria excluído. E quando acaba o vinho, Jesus não faz suco de uva. Ele transforma em vinho e as pessoas ficam bêbadas, diz a Bíblia. Elas ficam alegres, mas não é alegres de alegre de fulano já tá alegre. É esse alegre, entendeu? E o mais, eu acho engraçado porque as pessoas dizem assim, não, mas aquele vinho não era alcoólico. Aí é verdade, esqueci que as pessoas fizeram a fermentação da uva e colocaram no refrigerador, né, para que ele não oxidasse, para que não houvesse a fermentação, e aí serviram o suco de uva que a Bíblia chama de vinho. Explicitamente. Entendeu? Explicitamente. E que naquela época em Israel não estava 45 graus no deserto. E as pessoas não tinham geladeira e nem luz elétrica. Então você fez o suco, já começa a fermentar. Entendeu? E o maître da festa, ele não era religioso. Ele era um maître. Ele prova o vinho e fala, esse é do bom. E não sei se vocês já beberam vinho. Quanto menor o teor alcoólico, a nomenclatura do vinho muda. Até hoje é assim. Esse aqui é suave. Esse aqui é rosé. Se você pede um desse num restaurante, significa o quê? Não sei beber. Porque se você sabe beber, você vai pedir um seco. E o teor alcoólico sobe. Sempre foi assim. Então, assim, não sei se eu me fiz explicar. Mas, naquela época, não ter vinho era uma desonra muito grande. Jesus estava lá, e aí entra Maria. Qual é, filho? Pô, filho, ó, tá na hora, né? Tá na hora, né? O rap fechou. A pergunta que fica nas entrelinhas. Se Maria sabia que Jesus fazia aquilo, será que Jesus já... Quantas coisas Jesus já não tinha feito em casa? Quantas? Se tinha treinado, se não tinha treinado. A gente tem a mania de olhar para Jesus e vê-lo apenas 100% divino. E esquece que ele também era 100% humano. Então... E aquela atitude reverbera, de certa forma, também, tanto como acho que credibilidade para trazer as pessoas para ouvirem, quanto, sei lá, de repente esse casamento era importante acontecer por causa de muitos outros fatos que poderiam vir por causa daquela união. O difícil é assim, foi o primeiro milagre narrado. Então, assim, por que não foi uma ressurreição? Pô, chamaria mais atenção, né? Mas então a gente entende que devia ser uma família muito importante. Que era um casamento que parou a cidade. Que Jesus levou a trupe dele. Entendeu? E que seria um escândalo.